Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia Catequese, @TB Doutrina. Neste vídeo, irei fazer um react do debate que teve entre Ariel Lazari e o Lucas Banzoli, no canal Celso Cavalcante, que o link deste canal ficará disponível na descrição. Eu irei fazer de uma maneira diferente. Durante o vídeo aqui, o Lucas Banzoli fez algumas perguntas e eu vou responder. Algumas perguntas que o Ariel Lazari, de repente, pelo tempo, não respondeu. Depois, no final, farei minhas considerações sobre o debate. É claro, tem torcida de todos os lados. Os comentários lá provavelmente tinham mais protestantes falando que o Lucas Banzoli morreu o Ariel Lazari. Mas será mesmo? É isso que vamos ver. Então, siga o canal, compartilhe e se inscreva no canal para que possamos continuar fazendo esse tipo de vídeos. Vamos lá, então. Vamos ver agora, eu vou passar 7 argumentos, se eu tiver tempo, em favor da visão da presença espiritual de Cristo e não da presença física, no caso, da transubstanciação. Vamos começar com o texto de 1 Coríntios 10:16, que vai dizer o seguinte: o pão que partimos é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Aqui, claro, todo polícia católico vai entender que comunhão com o corpo de Cristo é, claro, participar fisicamente do corpo de Cristo, ou seja, que ele está literalmente comendo a Cristo na Eucaristia. O problema é que, apenas alguns versículos depois, versos 20 e 21, ele vai dizer: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que você tenha comunhão com os demônios. Agora, para lá. Será que os pagãos tinham comunhão com os demônios a partir de comer fisicamente o demônio, literalmente? Será que eles, quando eles sacrificavam o demônio, eles estavam comendo o demônio? Claro que não. Essa é uma parte. Então, aqui o argumento dele é que lá na primeira carta a Coríntios 10, nos versículos 20 a 21, ele vai falar que a comunhão ali, eles não estariam comendo um demônio, seria uma coisa meio que prefigurada, não é verdadeiramente Cristo. Para ele poder negar que Cristo está presente na Eucaristia, ele veio com este versículo, que é um versículo típico que os protestantes usam para poder diminuir a Eucaristia. Vou ver se eu consigo projetar aqui o texto. Vou testar aqui para a gente poder ler. Porque ele está querendo refutar aqui o versículo 16. Primeira carta aos Coríntios 10, 16 em diante. Aqui. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui está deixando claramente que Paulo está falando que o pão, o cálice, o vinho é o corpo de Cristo. Uma vez que é um único pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão, ou seja, comungamos do mesmo pão. Aí o que ele vem falar aqui? Dos versículos 20 e 21. Que vai refutar isso, segundo na visão do Lucas Banzoli. Não, as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhas comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesma mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui, para ele, o Paulo estava refutando o, o, o capítulo, versículos 16 a 17, como se fosse uma coisa simbólica. Então vamos analisar em 3 passos, 3 premissas, o que Paulo queria falar aqui nesta carta de Coríntios. Vamos lá. A premissa maior, o conceito de koinonia, no versículo 16. Antes de falar dos demônios, no versículo 20, Paulo define o que é a Eucaristia, no versículo 16. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. No grego, koinonia não é lembrança, é participação real, ou seja, união substancial. Paulo afirma que a Eucaristia nos conecta ontologicamente, ou seja, no ser, ao corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo. E qual é a premissa menor? O realismo demoníaco, versículo 20. Paulo diz que os pagãos, ao comerem a carne sacrificada, entram em comunhão com os demônios reais. A carne do ídolo continua sendo carne, sim, mas o ato de comer conecta a uma entidade espiritual real, o demônio, também sim. Concluindo, no versículo 21, Paulo proíbe de misturar as mesas, porque ambas geram uma união real.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Se a Eucaristia fosse apenas um símbolo, pão comum ou suco de uva, e o culto pagão não conectasse a demônios reais, então o ritual satânico teria mais poder espiritual e a realidade do que a Eucaristia? Então, o argumento dele é falho, porque ele ignora o versículo 16. Paulo diz que o ritual pagão conecta realmente a pessoa aos demônios. Se a Eucaristia fosse apenas um símbolo, é, ele não estaria dizendo que o diabo tem o poder de se unir aos seus seguidores através da comida. Mas Jesus também não tem o poder ou o desejo de se unir a nós através da Eucaristia? Paulo não está dizendo que o pão é Cristo assim como é a carne e o demônio? Ele está dizendo a união com Cristo na Eucaristia é tão real e poderosa que se torna incompatível com a união real com os demônios. Se não fosse real, não haveria conflito de substâncias, apenas as ideias. Então, está refutado esta premissa dele aqui. Vamos continuar? Deixa eu compartilhar, compartilhando. Agora, vou adiantar um pouco o vídeo. Vamos lá para a parte que ele fala do corpo. 13:17. Nada ali falando de sacrifício teatralizado ou alguma coisa do tipo. Quarto argumento: o corpo de Jesus não é onipresente para estar fisicamente nas hostes consagradas no mundo todo. Atos 3:21 vai dizer: é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, na Bíblia, o corpo de Jesus fisicamente está num lugar específico. Esse lugar é o céu. Óbvio que, pela sua divindade, ele está em todos os lugares porque ele é onipresente. Mas, fisicamente falando, o corpo dele está no céu e ele vai continuar lá até o seu retorno para encontrar a igreja, onde ele vai voltar e estar conosco corporalmente. Então, como que ele poderia estar conosco todos os dias, né, em milhões aí de hostes consagradas no mundo todo, se a Bíblia vai deixar bem claro, não só esse texto, mas inúmeros outros, que Cristo se ausentou da presença física dele nessa terra, né? Quinto argumento, vou tomar um pouco. Então vamos lá. Ele diz que o corpo de Jesus não é onipresente, por isso eu não estaria na hoste. Que Cristo está presente no céu. Bom, a igreja ensina que o dogma da transubstanciação distingue-se da onipresença divina e da ubiguidade luterana. Cristo, enquanto Deus, é onipresente, está em toda parte. Contudo, sua humanidade glorificada, corpo e alma, encontra-se localmente à direita do Pai no céu. Beleza, até aí nós concordamos. Na Eucaristia, o corpo de Cristo não está presente como em um lugar físico, por extensão dimensional, como um objeto que ocupa espaço, nem por onipresença natural. Ele se faz presente por modo substântil, pelo modo da substância. Pelo poder do Espírito Santo, a substância do pão é convertida na substância do corpo de Cristo. Assim, ele está inteiramente presente em cada hóstia, em cada fragmento, de modo sacramental e milagroso, sem deixar o céu e sem se multiplicar fisicamente, mas tornando-se presente onde quer que a consagração ocorra. É o poder do Espírito Santo que faz com que o corpo e o sangue, a hóstia, o pão e o vinho se transformem em corpo e sangue. É isso que muitas vezes os protestantes não entendem. É o mesmo Espírito Santo que lá em Gênesis parava sobre as águas. É o mesmo Espírito Santo que quando os padres em, ali representando Cristo, a hóstia e o vinho viram o corpo e o sangue de Cristo. É isso que eles não entendem. Vamos lá, quer ver na Bíblia. Mateus 26:26. Jesus diz: Isto é o meu corpo, indicando uma identidade real e substancial entre o que é oferecido e a sua própria pessoa, não um mero símbolo na presença espiritual difusa. João capítulo 6, versículo 62. Ao falar do pão da vida, Jesus alude à sua ascensão, subiu para onde estava antes, indicando que o seu corpo físico estaria no céu, exigindo o entendimento espiritual e sacramental da sua carne na Eucaristia. Agora vamos lá para a terceira parte que eu quero falar. Ele falando sobre dos padres da igreja. Essa aqui é boa.
né, da forma mais grosseira possível. Então é uma contradição de termos, né? Como é que você vai afirmar uma coisa em relação ao batismo ou uma coisa mudar completamente a lógica em relação à Eucaristia, né? Por que que aqueles versículos que falam do batismo têm que ser interpretados espiritualmente, mas da Eucaristia tem que ser interpretados ao pé da letra? Sexto argumento, os pais da igreja negaram massivamente essa doutrina. Como não tem muito tempo ali, então eu vou citar apenas dois. O Papa Gelásio, na obra dele Das Duas Naturezas, capítulo 14, vai dizer: a substância ou natureza do pão e do vinho não deixa de existir. E Teodoreto, em seu Diálogo 2, diz que mesmo após a consagração, os símbolos místicos não são privados de sua própria natureza, eles permanecem em sua substância, figura e forma originais. Então eu gostaria que o Ariel respondesse se pelo menos esses dois pais da igreja aí realmente negavam a transubstanciação. E por fim, Bom, aqui ele fala que os padres da igreja negaram a transubstanciação, citando dois. Aqui eu tenho esse livro aqui, A Eucaristia nas Fontes Patrísticas. Era bom ter o Ariel ter levado ele ler esse livro, que ia ajudar ele muito. Aqui é da coleção da Paulus. Vou deixar o link, que quem quiser comprar na descrição também, no primeiro comentário fixado. E eu vou ler aqui. Vamos lá. Vai ficar um pouco chato, mas é preciso. Com as fontes patrísticas, que ele falou que nega. Vamos lá. Primeiro, Santo Inácio de Antioquia, que até o Ariel falou. Eles se afastam, os hereges, da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados, e que sua bondade o Pai ressuscitou. Deste modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Seria melhor para eles praticar o amor a fim de ressuscitar também. Mais claro do que Santo Inácio de Antioquia, impossível. Agora, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo João. Agora, Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez também foi discípulo de São João. Como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dados graças, o pão da Eucaristia, é o corpo do Senhor, e a taça do vinho seu sangue, se não o reconhecem como filho do Criador do mundo, isto é, o seu verbo pelo qual o lenho frutifica brotam as fontes, e a terra de primeiramente a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de trigo. Então, mais uma vez, mais um padre. O próximo agora, Santo Atanásio. Mas certamente, depois que estiverem terminando os grandes e admiráveis orações, então o pão será o corpo, e o cálice é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa! Santo Atanásio. E falando o quê? É o que a missa, que o padre faz em persona em Cristo. Continuamos. Novamente, chegamos à realização dos mistérios. Este pão e este cálice, antes das orações e das evocações, não têm uma natureza além da sua própria. Não obstante, quando as grandes orações e santas invocações tiverem sido proferidas, o Verbo terá descido do pão e o cálice tornará seu corpo. Opa! Aqui está refutando também sobre a onipresença de Cristo, que ele falou que como Cristo está, o seu corpo está na glória no céu, não poderia estar nas hóstias consagradas. Aqui o Santo Atanásio refuta isso também, falando o que eu acabei de falar. São Cirilo de Jerusalém. Certa vez em Caná de Galiléia, ele transformou a água em vinho, que lembra o sangue, João 2, de 1 a 10. E consideramos pouco digno de fé quando transformou o vinho em sangue, convidando para núpcias corporais. Realizou este estupendo milagre. E não confessaremos como muitos, mas razão a dar aos filhos do esposo o gozo do seu corpo e do sangue? E São João Crisóstomo de novo. Inclinemos diante de Deus e não contradigamos, mesmo quando o que ele diz pode parecer contrário à nossa razão e inteligência, mas deixamos que a sua palavra prevaleça sobre a nossa razão e inteligência. Observamos essa mesma conduta em relação ao mistério eucarístico, não considerando apenas o que cabe aos sentidos, mas prestando atenção em suas palavras, porque as suas palavras não podem enganar. São João Crisóstomo, reafirmando que Cristo falou, este é meu corpo, este é meu cálice. Então, é o mistério eucarístico com uma firme fé que provém da confiança absoluta que as palavras do Senhor merecem. Então, quer dizer que Jesus falou aquilo ali, que isto é meu corpo, isto é meu sangue, então não vale de nada. O que vale é que as pessoas acham. Aqui nesse trecho, ele vai perguntar, e o Ariel não respondeu,
sobre a comunhão das espécies. Comunhão e ambas espécies. O próprio apóstolo Paulo fala como pão e beba o cálice, né? Então, é quase impossível defender a comunhão uma espécie só diante de um versículo tão claro como esse. Inclusive, o próprio Papa Gelásio, ele dizia que era um sacrilégio fazer a Eucaristia sem o vinho, né? Então, eu gostaria de saber, né, que o Ariel mostrasse pra gente qual a base bíblica, né, já que o tema mostra o texto, né? Então, mostra o texto aí que fala que a gente pode comungar apenas com o pão e que o vinho é completamente desnecessário. Terceiro argumento, o sacrifício. Então, é, hoje em dia, realmente, a maioria das igrejas eh, faz a comunhão em uma espécie, só na hóstia. Mas também, em muitas outras, fazem duas espécies. Bom, aqui, portanto, precisamos entender o que que a igreja fala sobre isso. A Igreja Católica ensina a doutrina da concomitância, que afirma que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, possui um corpo glorioso e indivisível. Portanto, onde está o seu corpo, está necessariamente o seu sangue, sua alma e sua divindade. Ao receber a hóstia consagrada, o corpo, o fiel recebe o totus Christus, o Cristo todo. A separação das espécies pão e vinho ocorre apenas no sinal sacramental sobre o altar, para representar a morte, separando o corpo e sangue, mas na realidade substancial de Cristo ressuscitado. Ele está inteiramente presente em cada partícula da hóstia, em cada gota do cálice. Portanto, comungar apenas o pão e receber plenamente a graça da salvação sem nenhuma falta. E aonde está na Bíblia? 1 Coríntios 11, 27. São Paulo escreve: todo aquele que comeu pão, ou grego e, beber o cálice do Senhor indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. O uso da conjunção alternativa ou indica que se pode realizar uma ação sem a outra, mas a consequência afeta o todo, corpo e sangue, provando que o Cristo está em todo, presente em cada espécie. Então, respondendo ao Lucas Manzoli, em 1 Coríntios 11, 27. E agora, para terminar, terminando aqui já esse react, vai ficar um vídeo muito longo, vamos ver que foi a primeira resposta. E o que que o Ariel respondeu? E sobre isso, aí sim, eu acho que o Ariel devia ter respondido isso. E com certeza o Lucas Manzoli não ia ter mais o que explicar sobre a Eucaristia na presença real de Cristo. Vamos lá. Lucas falou muitas coisas aqui, mas acho que a gente consegue resumi-las muito bem. Eu queria começar mostrando aqui o que ele disse sobre. O que ele falou por último, né? Que os milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam: se és o filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. Depois, a união de Cristo com o Pai e o Filho, as três pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim, os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. De fato, Nessa resposta, o Ariel estava falando sobre os milagres. Aí falando lá os milagres que não estão na Bíblia. Mas, falando sobre a, a transubstanciação e a presença real de Cristo, o Ariel, para poder arredondar, devia ter falado sobre este milagre que eu vou apresentar aqui. O milagre de Lancião, aonde a hóstia consagrada se transformou num miocárdio. Um dos primeiros milagres que nós temos, os milagres eucarísticos. Temos mais de 100 milagres catalogados. Inclusive, São Carlos Acutis fez essa catalogação. Aqui, até os ateus vão acreditar. Por quê? Se você for lá em Lancião, ainda existe o pedaço desse miocárdio lá, esse coração lá, na igreja lá. E vários séculos e séculos, inclusive no século XX, foi novamente, foi novamente estudado. E o que se concluiu? É um pedaço do miocárdio de um homem. É um pedaço de miocárdio de alguém que sofreu bastante. É um miocárdio de uma pessoa que acabara de morrer. E o sangue é o tipo AB, o mesmo sangue que se encontra ali na região palestina. E o mesmo sangue do Santo Sudário. Ou seja, o milagre eucarístico aqui, como outros também, é o próprio Cristo, que se fez naquela hora ali. Esse padre, eu não lembro o nome dele agora, não acreditava que a hóstia consagrada era o corpo e sangue de Cristo. E naquela hora que ele fez a consagração, a hóstia virou o, o coração do próprio Cristo.
Está aí, não é eu que estou falando isso aqui, não é a igreja que está falando, é a própria ciência que explica isso. Então, se o Ariel tivesse falado nesse milagre, um desses milagres, esse aqui é o mais conhecido, eu queria ver qual era o argumento do Lucas Bonzoli, ele não teria argumento. Agora, rematando tudo, eu achei que foi bom, foi produtivo, mas ficaria melhor fazendo uma espécie como se fosse debate político. Uma pergunta, 5 minutos cada um, com réplica e tréplica. Porque ficou 10 minutos, aí ficou falando muitas coisas, e aí, assim, uma crítica. Mas quem sou eu para criticar o Ariel, meu canal pequenininho, quase ninguém vê, mas no meu entendimento. O Ariel se perdeu um pouco, porque o Lucas Basoli foi esperto. Começou, jogou um monte de premissas, um monte de questões lá. Aí o Ariel foi rebatendo um, aí foi falando sobre aquele. Aí daqui a pouco, aí o Lucas falou, você não respondeu, aí ficou nessa aí. Não respondeu, não respondeu, não respondeu, não respondeu. Acabou que não ficou tão produtivo. E no final, o que aconteceu? Os fãs-clubes, o fã-clube lá do Basoli falando, o Basoli destruiu o Ariel. Destruiu o Ariel? Não. Porque ele foi esperto, jogou um monte de argumentos e o Ariel acabou caindo na armadilha dele. Talvez nas próximas o Ariel vai se safar melhor nessas armadilhas. Mas que o debate poderia ser um pouco melhor. Depois começou troca de posições, teve o lance do computador que virou até Sola GPT. Mas em tudo a gente faz esse aproveito. Então, deixa nos comentários o que achou dos meus questionamentos aqui, das minhas respostas aqui. Eu sei que vai vir um monte de haters aqui, mas se vocês gostarem aí, curta aí, compartilha aí meu conteúdo. Pode vir aqui comentar, que vai me dar engajamento. Vocês são bem-vindos. E é isso. Deus abençoe a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei.